Treta na comunidade científica. Essa reportagem aqui é do Ítalo Wolff, no jornal Opção. Olha só. Professor que denunciou plágio em livro científico foi condenado a pagar 55 mil. Então, embora servidores sejam obrigados a denunciar irregularidades, existem conflitos de interesse. Olha só esse caso aqui, tá? Deixa eu vir aqui direto para o caso para a gente ver como foi essa situação. Em 2004, então já há mais de 20 anos, a Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo, FAPESP, convidou o professor da Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Leonardo Fux, a resenhar um livro da própria fundação. Então, esse professor aceitou o convite, o autor do livro era o Florivaldo Menezes. O que aconteceu? Quando o Fux foi analisar o livro, ele percebeu que estava todo plagiado. Tinham vários parágrafos reescrita inteira, porque era mera tradução. A tradução de uma obra, e quando você vai vender como se fosse uma autoria própria, essa obra, isso é considerado um plágio. Tá? Ah, mas isso não pode entrar na questão da paráfrase, afinal, você não, a tradução ela não é feita exatamente palavra por palavra, você muda o sentido. Assim, essa questão de paráfrase, porque você não tem como. Você quer manter uma ideia de um autor, então você vai escrever outras palavras, mas mantendo aquela ideia. Até que ponto isso é uma paráfrase ou não? A paráfrase, eu creio que quando você mantém, por exemplo, a mesma estrutura, aquela oração lá tinham. Aliás, aquele parágrafo ali tinham quatro pontos seguidos. Aí você mantém exatamente, né? Só mudando ali, praticamente só traduzindo cada oração, enfim. Então, beleza, isso é diferente de você pegar uma estrutura que está com quatro parágrafos, você ler aquilo, você escrever aquela ideia, mas sei lá, num único parágrafo. Deu para entender, né? O que eu quero falar, mas claro, eu acho muito subjetivo, mas existem especialistas para detectar até quando uma paráfrase é um plágio ou não. Ok, qual é a nossa ideia? Se você for fazer paráfrase, não faça demasiado. É isso. Tá? Não faça um TCC baseado somente em paráfrase de outros autores. Beleza. É, é a mesma coisa se você for pegar um trabalho estrangeiro e for somente traduzir. Tá? Esse caso mostra isso. Porque, assim, é um livro clássico lá da área de música, então por isso que o próprio professor aqui sabia qual era esse livro. E aí, esse livro, olha, ele é desde 87. Beleza, é uma obra importante. Além disso, tinha 60 ilustrações no livro brasileiro que eram idênticas. Vamos entender isso aqui, tá? Professor, eu não posso pegar uma figura de um artigo, de um TCC e colocar no meu artigo. Se eu colocar a fonte, eu estou plagiando, eu estou cometendo algum crime, como é isso? Olha só, eu vou pegar aqui minha tese de doutorado, ela está no repositório da UFPA. Se a gente vir aqui, ó, no final, esse item está licenciado sobre uma licença Creative Commons, ou seja, ela é de domínio público. Então você pode pegar qualquer imagem que eu tenha feito, porque eu não tenho direitos autorais privados em relação a essa obra, já que eu recebi financiamento público, foi numa universidade pública, no final tive que assinar um termo de que minha obra ia para domínio público. Ok, então eu vou pegar minha tese, imagina que você gostou dessa imagem aqui que quer colocar no seu trabalho. Você tem que colocar lá. A única coisa que você vai ter que fazer é colocar aqui fonte, Nina 2021. Tá? Porque eu me baseei no Richard. A mesma coisa que era um artigo de domínio público. Isso é uma coisa. Outra coisa é um livro comercial. Então imagina que você está lendo esse livro aqui. E aí dentro dele tem uma imagem e você quer pegar essa imagem, você, sei lá, escaneia ela e quer colocar no seu trabalho. Se esse livro não é de domínio público, você vai ter que pedir autorização do autor para utilizar aquela imagem. Ah, mas eu posso modificar a imagem? Aí quase que entra na mesma subjetividade da paráfrase. Porque se for uma pequena modificação, sei lá, o livro é em inglês e você traduziu a imagem, mas deixou tudo igual. Pode ser que entre no problema de direitos autorais. Agora, se você pegou a ilustração dele e acrescentou bastante coisa, aí pode ser que não. De cara vocês veem, vocês podem pensar em várias situações em que as pessoas meio que estão fazendo errado, porque, enfim, né, pelo menos quando eu tive na graduação, era direto o pessoal usando foto dos livros ali de geologia. Mas, enfim, tá, as pessoas não têm noção dessas coisas. É, beleza, olha, quando tratou de textos originais, o Fux foi duro, então ele falou que ele realmente, o Menezes tinha feito o plágio. Essa história não para por aqui, porque tem mais coisas aqui, tá? Então, a FAPESP informou essa suspeita à editora, responsável pelo livro,
E aí, só tinham sido 100 exemplares impressos e a editora resolveu não distribuir o livro, porque ela sabia que poderia dar ruim para ela também. Beleza. Depois, eles pagaram pelas imagens, então esse problema das imagens foi resolvido aqui, né? A editora pagou aqui pela editora inglesa, já que o autor original é um autor inglês. E aí, em 2004, ele voltou a publicar aqui, olha, essa obra, uma segunda edição. Já depois o Leonardo Fuchs, ele já era assessor científico, considerou que a segunda edição também era um plágio. Então tem duas edições do Menezes, a primeira e a segunda para o Fuchs, ambas são plágios. Esse aqui é o Campbell, que é o autor original. Então deu para, vocês estão entendendo, né? O Fuchs denunciando o Menezes, de acordo com o Fuchs, o Menezes tinha plagiado o Campbell. Bom, pesquisadores afiliados às instituições federais são obrigados a relatar qualquer irregularidade. Então, se o Fux ele detectou ali o plágio, ele é obrigado a relatar. Tem várias formas disso acontecer. Já aconteceu um caso comigo, tá? Eu estava corrigindo um TCC, eu coloquei no Copy Spider e eu detectei o plágio. Só que eu não deixei o aluno apresentar. Eu falei com o orientador, olha, tem um plágio. Porque essas coisas são bem complicadas. O orientador era uma colega de profissão, né? Não poderia também fazer isso. Essa questão emocional pesa, e vocês vão ver aqui. Então, deu tempo do aluno fazer uma errata e corrigir aquilo lá. Até para o aluno não passar o constrangimento de, na hora da defesa, o professor dizer, olha, você plagiou. Mas, tem professor que não faria isso que eu fiz. Denúncias são inconvenientes para todas as instituições. Claro, né? A instituição passa por um problema. Um servidor está sendo denunciado. Ok, pode ter conflito de interesses. O Fux fez a denúncia. Aqui a reportagem diz que ele já foi vítima de um plágio. A dissertação dele foi plagiada por outro autor aí. Só que ele fez em sigilo. E o autor tinha usado as mesmas figuras sem autorização prévia. O que é que acontece? Você fez a edição de um livro, aí você usou aquelas figuras, né? Você pagou para usar aquelas figuras. Quando você vai fazer a segunda edição, você tem que pagar de novo. E foi isso que aconteceu aqui. Ele não pagou de novo, de acordo com a reportagem. Aí o Fux, de fato, formalizou a denúncia. A denúncia, hoje tem uma lei que garante o anonimato, de 2018. Mas na época que o Fux fez a denúncia, que foi 2017, não tinha essa lei. Então ficou o nome dele na praça. Aí vamos ver o que aconteceu depois. Olha, a Unesp, que é a Universidade do Menezes, criou uma sindicância administrativa para apurar essa denúncia. O processo, que tinha que durar até 30 dias, durou 3 anos. Então, a lei diz que tem que durar 30 dias a sindicância, mas durou 3 anos. E aí, qual foi a conclusão da sindicância? O professor foi isento da culpa e foi considerado improcedente. Ou seja, os professores da Unesp, que estavam avaliando o Menezes, falaram que ele não tinha feito o plágio. Qual foi a justificativa? Ele menciona o autor britânico, fala no prefácio do livro, o material é traduzido e é difícil provar, uma vez que a tradução já é em si uma alteração. Ok. A sindicância usou o argumento da paráfrase. Tá, ok. Então é aquilo que eu falei, a paráfrase é ambíguo, tá? A sindicância concluiu. Só que, olha só, aqui entra a questão de conflito de interesse. A sindicância era composta por 3 professores do departamento. Um deles era membro do projeto do Menezes, do Florivaldo Menezes, e o outro não tinha um currículo extenso em acústica musical. Então não era exatamente um especialista da área. Poderia ter um trabalho ou outro, mas não era o objeto de pesquisa dele, a gente pode dizer assim. E aí o Código de Boas Práticas diz que não pode haver esse conflito de interesse. Claro, se eu vou ser julgado, se meus amigos vão me julgar, eles não vão me condenar. Então tem esse problema, tá? Só que o Floriano manteve um processo civil contra o Fux. Ele foi acusado de plágio, depois ele meio que retornou. Ele alegou que a comunicação sigilosa ao órgão de denúncia havia resultado de danos morais. Me acusou de plágio na visão do Florivaldo, né? Me acusou de plágio, tá me causando danos morais, tá prejudicando a minha reputação. Aí o Fux, o que ele fez? Ele pegou esse processo e mandou para outros cientistas.
para analisar se de fato tinha plágio ou não. Então, esses cientistas eram especialistas em música, sonologia, em ética de pesquisa e tudo mais. Então, para ter meio que, em tese, uma avaliação independente se era ou não o plágio. E eles reforçaram que o livro brasileiro era um plágio do livro britânico. O próprio ator, o Campbell, ele falou também que era um plágio. Então, é, olha só, aí aqui mostra um professor falando, os professores falando, ratificando que se tratava de um plágio. É, aqui esse professor diz que o texto original do Menezes não chegava a 25%. Beleza. Também foi incluído no processo a declaração do tradutor, aqui o tradutor, também dizendo que tinha bastante plágio, mas o que aconteceu? Todas essas evidências não foram suficientes. Juízes e desembargadores de primeira e segunda instância consideraram que não houve plágio. Claro, essa aqui, pessoal, é a visão daqui do jornal Opção. A gente vai ver que, como os juízes consideraram que não houve plágio, eles disseram que a denúncia foi um ilícito. Então, o Fux, que fez a denúncia, foi condenado a pagar o Menezes. Porque, além dos danos morais, o Menezes também alegou que o livro, por algum momento, ele não foi colocado ao mercado, portanto, ele teve uma perda econômica nesse sentido. O processo está em primeira instância, pode ir para outras instâncias, tá? Mas pode estabelecer um precedente perigoso. Por quê? Pesquisadores deixam de reportar irregularidades porque denúncias bem intencionadas e bem baseadas podem penalizar o denunciante. Então, o que é que as pessoas vão pensar? Ao ver um suposto plágio, eu vou pensar duas vezes antes de fazer a denúncia, porque se o juiz considerar que não teve plágio, eu vou ter que pagar danos morais. É basicamente isso que fala, né? Aí envolveu o conflito de interesses e, de acordo com a reportagem, eles tentaram entrar em contato com o Menezes, mas não tiveram resposta. Bom, pessoal, isso aqui é uma coisa muito séria, porque, como você vê, a conclusão é que as pessoas, se realmente isso for verdade, né? Porque também não tem o outro lado aqui, então só está basicamente um lado da fala, da situação. Se isso realmente acontecer como está sendo descrito pelo Ítalo, isso pode causar essa questão das pessoas ficarem com medo de fazer denúncia. É bem interessante, vou fazer um paralelo com o livro Os Intelectuais e a Sociedade. Não, é o outro livro do Thomas Sowell chamado Economia para Além do Estágio 1. Ele analisa o sistema de saúde americano, também de outros países, a gestão pública e privada, mas ele fala de uma situação, porque quando você vai fazer uma cirurgia, eu já passei por isso, o médico pede vários exames. Muitas vezes, ele só cita alguns estudos que mostram que esses exames não são necessários, do ponto de vista médico. Então, eu fiz uma cirurgia do meu joelho esquerdo, eu fiz um monte de exame lá. Talvez esses exames não fossem necessários, porque para o médico estaria claro, do ponto de vista técnico, que era para me operar, na visão dele, enfim. Só que o que aconteceu nos Estados Unidos é que, às vezes, você pode ter algum indício de que aquela operação pode causar um efeito colateral, mas não necessariamente isso é por conta da operação. Então, essa operação pode aumentar meu batimento cardíaco e venha me causar problemas das ordens diversas, inclusive enfim, vocês sabem o que eu quero falar, né? A inexistência da pessoa. Então, aconteceu nos Estados Unidos de pessoas passarem por procedimentos médicos e depois terem ataques cardíacos, enfim, vinha a falecer, e a família processar o médico, porque tem algum estudo que mostra que esse procedimento médico pode ter efeitos colaterais, sendo que depois foi comprovado que essa pessoa já tinha um histórico, então não necessariamente o falecimento dessa pessoa aconteceu pelo procedimento médico, mas foi para a justiça e os juízes determinaram que foi erro do médico. Foi por causa do médico que o paciente sofreu um infarto, por exemplo. E os médicos passaram a ser condenados. Se não me engano, o Thomas só fala que isso aconteceu em Nova Jersey. Então, o que aconteceu? Os médicos, para se prevenir de sofrerem esses tipos de jurisdição, né? Enfim, de
como é que eu posso falar? Dessa questão de serem punidos judicialmente, eles começaram, muitos saíram desse estado, outros passaram a pedir um monte de exame, para que se acontecesse algo parecido, ele falasse, não, mas aqui esse exame mostra que não foi pelo procedimento médico que aconteceu essa fatalidade. É basicamente isso. A maioria desses exames eles são no sentido de proteger o médico do que o paciente propriamente dito, de acordo com Thomas Sawyer nesse livro que eu falei. Então é isso.